boa tarde, boa noite. Dando continuidade ao nosso curso, do Ministério Público da União, esta é a nossa aula de número 4 e falaremos agora sobre a administração pública indireta, tá certo? A administração pública indireta, na verdade, ela é o quê? Ela é composta de pessoas jurídicas, composta de pessoas jurídicas que são vinculadas e não subordinadas, já falamos isso, São vinculadas a quem? A administração pública direta, ADM direta, tá certo? Por quê? Porque, na verdade, o seu ente criador, digamos, são as entidades políticas que criam através de leis, esta nova administração pública, ou estas personalidades jurídicas, tá certo? De forma que descentralizada. Então, portanto, nós temos aqui a figura da administração pública direta descentralizada, tá bom? Então, da administração direta, cria-se uma lei, surge o quê? Novas entidades administrativas com o propósito de melhor gerir, de melhor desenvolver a atividade administrativa, tranquilo? Então, isso é o conceito de atividade jurídica que nós temos de atividade de administração pública indireta, tá bom? Pois bem, onde é que nós temos, digamos assim, estas pessoas jurídicas, professor? Essas pessoas jurídicas, elas estão figuradas aonde? Estão figuradas no artigo 4º, anotem aí, no artigo 4º, do Decreto-Lei número 200 de 67, tá bom? Então, o Decreto-Lei número 200 de 67 traz pra gente quem aí? Traz pra gente a figura ou melhor dizendo, as entidades, que compõem, que integram a administração pública indireta, tá bom? Quais são essas entidades que vocês podem observar lá? Nós temos a figura das autarquias. Nós temos ainda a figura de quem? Das empresas públicas. E temos a figura também de quem? Sociedade de economia mista. Sociedade de economia mista. E temos, por fim, as fundações públicas, Fundações públicas, As fundações públicas de pessoa jurídica de direito privado ou fundação pública, de pessoa jurídica de direito público. Vamos estudar isso também, Professor, e aí? Morre aqui o assunto, é somente esses daí, só permanecem com esses aí? Não, nós sabemos que existem também outras entidades, melhor dizendo, outra entidade. Que entidade é essa que falta aqui, na verdade? Nós temos aqui ainda a figura do consórcio público, Vou colocar aqui em cima de vermelho, não tem problema não. Vamos botar aqui para vocês a figura de quem? Do consórcio público. Tá bom? Falaremos daqui a pouquinho o que é um consórcio público, tá? Então, lá no artigo 4º do Decreto-Lei número 260 de 1967, nós temos a figura de quem? A figura das autarquias, das empresas públicas, da sociedade de economia mista e das fundações públicas, ok? Acrescido agora, claro, dos consórcios públicos. As autarquias, um exemplo de autarquia que nós podemos citar aqui para o nosso estudo, é a figura de quem? Do INSS, tá certo? É apenas uma ilustração. O INSS, Lei 8.029/90, concurso público batendo na porta, que amanhã depois você vai prestar esse concurso, tá certo? Então, nós temos a figura do INSS. Um exemplo de empresa pública, Nós temos aqui a figura da Caixa Econômica Federal, a famosa CEF, tá bom? E temos ainda outro exemplo de sociedade de economia mista, Podemos citar aqui, Banco do Brasil, BB. Banco do Brasil. Por fim, fundação pública, Exemplo de fundação pública, nós temos a figura da FUNASA, IBGE, enfim. Consórcio público, O consórcio público, na verdade, é a composição
de algumas entidades, né, e aí entidades políticas, via de regra, União, Estado, Distrito Federal e municípios, que se unem com o propósito, né, de formar esse consórcio para prestar um serviço público que seja relevante, tá bom? Então, via de regra, alguns municípios se unem nesse propósito e aqui formam o quê? Uma associação pública, né, que na verdade tem um propósito de prestar um serviço público de melhor qualidade, eu diria assim. A exemplo disso pode ser um serviço público de saúde, de educação, né? Câmaras setoriais de meio ambiente, e isso também ocorre através de uma lei, tá? Existe não, na verdade, tem que ter uma lei específica, né? Para que esse consórcio, melhor dizendo, para que essa entidade possa funcionar, tá certo? Pois bem, na verdade, essas entidades da administração pública indireta, né? Elas estão o quê? Sujeitas a uma supervisão ministerial, tá? Sujeito à supervisão ministerial, por quê? Porque nós vimos que ela é o quê? Ela é vinculada, né? Essas entidades, por elas serem vinculadas, ou seja, elas não são subordinadas, elas são livres. A partir do momento que existe uma lei, que cria-se essa lei, né? Elas recebem a titularidade desse serviço, bem como a sua execução, tá bom? E, na verdade, elas não possuem uma hierarquia entre criatura e criador. Tá certo? Mas, via de regra, observem isso, existe uma supervisão do Ministério. Digamos que se o INSS aqui, ó, começar a fazer bobeira, né, besteira, ou seja, começar a atuar de forma diferente para qual a finalidade que ele foi criado, o Ministério da Previdência vem e começa a falar, opa, dá um puxão de orelha, né? Dá um puxão de orelha no INSS, olha, você está errado, né? Você não pode agir de tal forma, tá certo? Porque você está agindo de forma diferente para a qual a finalidade você foi criada, tá bom? Então o Ministério, na verdade, criador, ele exerce um poder de controle. E onde é que está, na verdade, esta possibilidade ou esta delegação? Tem previsão legal aonde? Nesse controle. O controle, ele tem previsão, o controle ou a supervisão ministerial, controle, está previsto no artigo 19 do Decreto-Lei 200 de 67. Tá bom? É a previsão, que diz o seguinte, esse decreto: todo e qualquer órgão da administração federal, direta ou indireta, na verdade, está sujeito o quê? À supervisão do ministro competente. Todo e qualquer órgão da administração, direta e indireta, está, na verdade, sujeito à supervisão do ministro de Estado competente. Por que isso? Porque quando nós falamos, como existe uma vinculação, e não uma subordinação hierárquica, poderia entender o chefe, digamos assim, daquela entidade que foi criada, né, da administração pública indireta, que teria plenos poderes para poder agir conforme seu entendimento. Mas, na verdade, nós sabemos que não é bem assim, tá bom? Não é bem assim que a banda toca. Por quê? Porque o ministro de Estado competente poderá dar um puxão de orelha ou, inclusive, pode haver o que? A centralização. Por quê? Porque quando nós estamos falando aqui de administração pública indireta, de descentralização, nós vimos também que é possível haver a figura de quem? Da centralização, tá bom? Pois bem, essas pessoas jurídicas, na verdade, que integram a administração pública, né, indireta, que nós temos as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mistas, as fundações públicas ou com personalidade de direito privado, ou esses consórcios, né, na verdade, para que eles sejam criados, dependem de quê? Depende de uma lei específica, criando, né, como eu citei aqui, a lei que criou o INSS, a lei 8.029 de 90, uma lei específica criando essa pessoa jurídica, tá? Ela não pode ser feita assim ou surgir do nada, tá bom? Há necessidade dessa lei específica que, na verdade, vai fazer o que essa lei? Esta lei vai traçar ou autorizar ou até mesmo criar esta nova entidade, porém, essa lei é uma lei em sentido formal, não uma lei em sentido material. Uma lei em sentido formal em que aspecto? Ela deve ser confeccionada através de quem? Através de um legislador específico, tá bom? Não é a partir de um ato infralegal, de um decreto, não. Ela deve ser feita através de uma lei, né, partindo do poder legislativo. Nós sabemos, é claro, que a iniciativa, na verdade, quem é essa iniciativa? É do Poder Executivo, né? O Poder Executivo é quem vai encaminhar esse projeto de lei para lá, para que ele possa, na verdade,
votar, tá bom? E é claro que nós sabemos que temos aqui a figura das sociedades de economia mista, das autarquias, né? E possuem, na verdade, o quê? Vários aspectos, né? E é claro que nós temos a diferença, né, entre elas, principalmente a diferença entre a autarquia, é diferente da empresa pública, e essas duas aqui, na verdade, nós podemos dizer que elas são iguais, né? Iguais em alguns aspectos, a empresa pública e sociedade de economia mista. Por quê? Porque a autarquia, na verdade, quando ela é criada por uma lei específica, isso por si só, né, dá a ela o status de quê? De uma entidade perfeitamente criada. Por quê? Porque a autarquia, ela exerce uma atividade típica, galera, de Estado. A figura do INSS, por exemplo, exerce uma figura típica, um papel de atividade típica de Estado. Por outro lado, né, nós sabemos que a empresa pública, a sociedade de economia mista, ela exerce uma atividade o quê? Econômica, tá bom? Para exploração de atividades econômicas. Tanto é que é Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, tá certo? Então, as empresas públicas, bem como a sociedade de economia mista, exercem uma atividade de cunho econômico. Vale ressaltar que esse exemplo, na verdade, ele não pode ser visto para os Correios, empresa brasileira de Correios e Telégrafos, tá certo? Por quê? Porque, na verdade, existe uma prestação de serviço público, existe uma atividade pública por trás lá da empresa brasileira de Correio e Telégrafo, né? Na entrega das correspondências. E, por fim, nós temos as fundações públicas. O papel da fundação pública é exercer uma atividade pública. Então, a fundação pública exerce um papel, certo? De quê? De utilidade pública. Um papel de utilidade pública, tá bom? Anotem aí. As fundações públicas exercem um papel de utilidade pública, tá bom? Isso daqui é como nós já vimos cada uma delas. E o consórcio, professor, o que o consórcio exerce? De igual modo, o consórcio, na condição de uma associação pública, ele exerce também uma atividade típica de Estado, né? Assim como a autarquia. Tanto é que ele é criado, né, sobre a fundação sobre a modalidade de uma associação pública, tá bom? Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu só apagar essa parte aqui. Lá em cima eu vou deixar normal para a gente continuar escrevendo aqui, né? Vai rabiscando. Vamos lá então. Vamos falar agora sobre a natureza jurídica, né? A natureza jurídica das autarquias, tá? Que é a nossa primeira entidade. A autarquia, na verdade, tem como a sua natureza jurídica o quê? Uma entidade que constitui importante distinção, tá bom? A autarquia é uma pessoa jurídica, como nós vimos, de direito público, né? Então vamos lá. A autarquia, após criada, né? A autarquia é o quê? Uma pessoa jurídica de direito público, né? A autarquia é uma pessoa jurídica de direito, a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, tá certo? As empresas públicas e a sociedade de economia mista, nós temos aqui, ó, empresa pública, eu acabei de falar para vocês que a empresa pública e a sociedade de economia mista, é também uma pessoa jurídica de direito público? Não, ela é uma pessoa, vou botar aqui só abreviado, pessoa jurídica de direito privado. Por quê? Porque, na verdade, ela atua com uma interferência no domínio econômico, exerce uma atividade de interesse econômico, tá certo? E, por sua vez, as fundações também, nós temos aqui as fundações públicas, né? As fundações públicas. Essas fundações públicas, ela pode ser tanto pessoa jurídica de direito público, quanto pessoa jurídica de direito privado.
Então, a fundação, ela pode ser uma pessoa jurídica, tanto uma pessoa de direito público, quanto uma pessoa jurídica de direito privado, tá certo? As autarquias, na verdade, como eu disse para vocês, por serem o quê? Umas pessoas de direito público, né? Elas são efetivamente criadas por uma lei específica, tá certo? Não há, nesse caso, galera, o quê? Uma necessidade de qualquer outra providência. Em que sentido, professor? Não há necessidade de se levar a registro desse ato, digamos assim, constitutivo, tá certo? A lei que cria essa autarquia é, por si só, suficiente para que ela possa já exercer ou desempenhar o seu papel. E a sociedade de economia mista é da mesma forma, de igual modo? Não. Em se tratando de sociedade de economia mista ou de empresa pública, né, por serem pessoas jurídicas de direito privado, né, na verdade, a necessidade de quê? Há uma necessidade de se fazer o que? A sua constituição, né? E que depois, na verdade, tem que haver o que? O seu registro, no registro natural das pessoas jurídicas, né? Ou até mesmo na própria junta comercial, tá bom? Então, portanto, nesse caso específico, são diferenças entre ambas, né? São características, digamos assim, de forma geral sobre essas entidades, tá bom? Vamos lá então, o artigo 5º, né? Na realidade, lá do Decreto-Lei número 200, deixa eu só apagar para vocês aqui mais uma vez, o artigo 5º do Decreto-Lei número 200 de 1967, eu já recomendo aí que vocês possam, né, começarem a ler esse decreto. Vai dizer o seguinte, olha, conceitua a autarquia como sendo um serviço autônomo, né, criado por lei e que tem o quê? Que na verdade é uma personalidade jurídica, patrimônio e receita própria para quê? Para executar atividades típicas de administração pública. Então, é um serviço autônomo que é criado por lei, com patrimônio, autonomia, né, com patrimônio próprio, voltado para quê? Para executar atividades, né, típicas da administração pública, tá certo? Com o propósito de quê? De melhorar o funcionamento do serviço público. Exemplos aqui para vocês de autarquia. Exemplos de autarquia, que nós podemos... Exemplos de autarquia. Nós temos quem? A ANEEL, por exemplo. ANEEL. Tem mais algum assim? Anatel. As agências reguladoras, né? ANEEL, Anatel. Nós temos aqui. Podemos citar o INSS. INSS, tá certo? São exemplos de autarquias. O próprio IBAMA, né? E isso é o suficiente, Marcos? Isso aí são as únicas? Não, né? Nós sabemos, eu estou citando para vocês aqui alguns exemplos, na verdade, de autarquias do âmbito federal, tá certo? Podem existir outros? Podem. Quais seriam as outras? Exemplo, por exemplo, na esfera municipal existe? Existe. Na esfera estadual existe? Existe. Né? Nós sabemos que no âmbito do Estado, por exemplo, aqui nós temos a figura do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto, né? Geralmente é o SAAI. O SAAI é uma das espécies de autarquia, tá bom? Então, portanto, tanto o Estado quanto o município poderá criar, né, as suas próprias autarquias, tá certo? Pois bem, a criação dessas autarquias, na verdade, depende de quê? Depende apenas de uma lei específica de iniciativa do chefe do Poder Executivo, né? Salvo, é claro, se a lei criar outras exigências, né? Nós sabemos que a administração pública, na verdade, ela pode trabalhar pautada em quem? Pautada no princípio da legalidade. Então, quem vai dizer isso para a gente é justamente a sua lei criadora, né? Então, é a partir desse momento que surgiu a lei, que publicou a lei, que ela passa a ter vigência, ela já passa a ser uma pessoa jurídica de direito público, né? Ela já passa a atuar de forma autônoma, tá bom? E falamos também, como vimos, a aplicabilidade aí, galera, do princípio da simetria, né? Princípio da simetria em que sentido? Ora, se para criar a autarquia depende de uma lei específica, né, criando essa autarquia para que ela possa desempenhar o seu papel, de igual modo, nós precisamos de quê? Precisamos também de uma lei específica para a sua extinção. Nós falamos, né, da criação, então, através de lei, a autarquia, lembrem disso, a autarquia é criada através de uma lei, certo? Se ela é criada através de uma lei, a sua extinção também será através de
lei, tá? De igual modo, princípio da simetria, tá bom? Então, portanto, se criou através de uma lei, nós teremos também a sua extinção através desta lei. Ok, galera? Pois bem, e a iniciativa, né? Como eu venho falando, de quem é a iniciativa para a criação da lei das autarquias? Do chefe do Poder Executivo, né? Ora, se eu sou prefeito, eu posso criar, nós vimos que o Estado pode ter. Se for no âmbito estadual, o governador. Se for no âmbito municipal, o prefeito. Se for no âmbito federal, o presidente da República, ou seja, o chefe do Poder Executivo. Onde é que está, então, digamos assim, vou colocar aqui de tal forma, quem é o legitimado? Quem é o legitimado para criar, ou a iniciativa de criar a autarquia? Nós temos aqui a figura de quem? O legitimado é chefe de quem? Do Poder Executivo, né? Executivo. O chefe do Poder Executivo é que tem a legitimação, né? É a pessoa legitimada para encaminhar esse projeto de lei para lá. No âmbito federal, nós temos um dispositivo que assim permite, né? Que é justamente o artigo 61, embasamento legal, CRFD 88, artigo 61, parágrafo 1º da Constituição Federal, tá certo? É quem vai dizer isso daqui para a gente, de que a legitimidade para a criação, na verdade, desta autarquia é do chefe do Poder Executivo, tá bom? Mas digamos que essa autarquia, né, digamos que essa autarquia aqui, na verdade, ela foi encaminhada um projeto de lei, ou melhor dizendo, o próprio Poder Judiciário, o Poder Legislativo encaminha, né, um projeto de lei para criar uma determinada autarquia. Pode isso, Arnaldo? Não, ele não tem legitimidade para tal. Por quê? Porque a legitimidade aqui, na verdade, ela vai fazer o quê? Ela é do seu criador ou da iniciativa do presidente da República, do chefe do Poder Executivo, né, ou do governador do estado, ou até mesmo do prefeito municipal, tá bom? Bom, então, e a característica, né? Qual é a principal característica da autarquia? É justamente o fato dela atuar ou desenvolver uma atividade típica de Estado, tá bom? É a principal característica da autarquia, é desempenhar um papel, né, uma atividade típica de Estado, tá bom? É por isso que, na verdade, a doutrina, né, ela costuma se referir ao que? A autarquia como um serviço público o quê? Descentralizado, né? Um serviço público personalizado. Porque quando se cria uma autarquia, na verdade, né, o que está sendo feito? Está sendo feita uma descentralização e durante essa autarquia, nessa descentralização, transfere-se para, digamos assim, esta autarquia um determinado serviço para que ela possa exercer com autonomia, tá bom? Então, portanto, a autarquia, né, segundo aí o seu papel de exercer uma atividade típica de Estado, é a principal característica dela, bacana? Elas também, como nós falamos, desempenhando essa atividade típica de Estado, né, ela é uma pessoa jurídica, o quê? De direito público, em detrimento justamente disso daí, né? Então, assim, essa autarquia, na verdade, ela está submissa ao regime jurídico de direito público, porque ela nada mais é do que uma pessoa jurídica de direito público, como eu falei para vocês. E, é claro, também sujeitam, né, cabe informar o seguinte, que possuindo essa característica, por ser uma pessoa jurídica de direito público, na verdade, ela está sujeita aí aos regimes jurídico administrativo, né? Próprio de quem? Das pessoas jurídicas de direito público de natureza política, né? Elas estão sujeitas ao regime jurídico administrativo, né? E que, na verdade, que é inerente às pessoas jurídicas, né? Ou às pessoas jurídicas de direito público, porém de natureza política. Que pessoas são essas? A União, os estados, o Distrito Federal e dos municípios, tá certo? E o que isso confere, o que isso garante para as autarquias? Garante, na verdade, algumas prerrogativas, né, que são inerentes a quem? As prerrogativas são inerentes à pessoa jurídica de direito público, né, porém política, né, pessoa jurídica de direito público com características políticas, tá bom? Então,
A autarquia possui algumas prerrogativas que nós podemos citar aqui, né? Nós vamos poder citar aqui algumas delas, né? Que a gente costuma ver, principalmente quem está na lide diária. A primeira delas, uma das mais importantes, né? Nós temos quem? A figura da prescrição. Quando nós estivermos falando de uma autarquia, a prescrição contra a autarquia, qualquer tipo de ação, é de 5 anos, tá? Ou seja, se você tem qualquer tipo de ação que irá entrar contra uma autarquia, você deve observar o prazo prescricional de 5 anos, tá certo? Porque a autarquia, por ser uma pessoa jurídica do direito público, né, exercendo a atividade típica de Estado, na verdade, há que se aplicar a ela a prescrição quinquenal, né, que é a mesma que nós aplicamos à figura da União dos Estados e do Distrito Federal. É somente isso? Não. Outra prerrogativa, pagamento. Digamos que aquela causou um dano, você entra com uma ação contra a autarquia, o INSS, sai, quem quer que seja, né? E aí você ganhou, dentro do prazo aqui dos 5 anos, você vai ganhar esta ação no processo, né? Houve uma condenação, o juiz condenou em reparar, né, a responsabilidade civil. Ganhou? Ganhei. Vai ter que repagar agora? Vai. São 5 anos, está dentro do prazo? Beleza. Só que o valor ultrapassa aí, digamos, hoje, na esfera federal, ultrapassa a casa de quem? Dos 60 salário mínimo, né? Vai desembolsar tudo, esse valor, digamos que deu hoje 100 mil reais. Você ganhou uma ação contra o INSS. O INSS está obrigado a desempenhar e desembolsar esses 60 mil? Não, porque ele é conferido essa prerrogativa de pagar isso aqui através de quê? De precatórios, tá? Precatório. E o precatório está instituído no artigo 100 da CRF-B/88, né? Por que isso, gente? Por que essa prerrogativa? Porque, na verdade, o que vai acontecer? Se você começar a pagar isso aqui, você pode acabar aqui quebrando esta entidade, porque, na verdade, os recursos são finitos, tá certo? É uma dessas possibilidades. Outra prerrogativa que tem, na verdade, essa autarquia, né? Essa autarquia tem a prerrogativa de quê? Inscrever os seus créditos aonde? Dívida ativas. Então, inscrição do crédito dela, dívida ativa. Dívida ativa. E o que é que isso representa? Ah, mas inscrever na dívida ativa, sim. O que é que isso daqui vai representar? A forma de cobrança. Uma vez inscrito na dívida ativa, o que vai acontecer? Nós teremos a figura da execução, a execução fiscal. Tem um privilégio na cobrança desse crédito, né? Através de uma certidão de dívida ativa. Esse crédito é um crédito privilegiado, vai tramitar sobre o rito da lei o quê? 6.830, de que ano? De 1980, tá certo? Então, é mais uma prerrogativa a que está conferida a quem? A administração pública, no caso, a autarquia, né? Acabou por aí, professor? Não, temos mais uma. Qual é? Impenhorabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade dos seus bens. Vou botar aqui, ó. Impenhorabilidade, inalienabilidade, a inalienabilidade dos seus bens e a imprescritibilidade de quem? Dos seus bens. É um bem público, né, gente? Então, portanto, imprescritibilidade dos seus bens, tá certo? Então, portanto, os bens ou essas prerrogativas, os bens das autarquias, eles são imprescritíveis, tá vendo? E aí, tem mais alguma? Imunidade tributária, que significa dizer que, né, a imunidade tributária, ela está prevista no artigo 150, parágrafo 2º da nossa Constituição Federal. As autarquias possuem a imunidade tributária. Onde é que está isso? Imunidade, vou colocar vermelho.
Imunidade, tem previsão legal, a imunidade da autarquia, imunidade. Está no artigo 150, parágrafo 2º da CRFB/88, né? A imunidade ela está prevista no artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal. Quando, é claro, é sempre? Não, tem exceção. Por quê? Quando ela desenvolve, ou quando ela arrecada, ou quando ela presta algum serviço, né? Digamos assim, que é voltado aí para, que tem o quê? Vamos botar como correto, destinação, que tem uma destinação para seus serviços típicos, o que acontece? Quando você tem uma destinação para o seu serviço típico, o que seria o serviço típico, professor? É aquele serviço que tem uma finalidade própria da entidade. Serviço típico é aquele serviço que possui uma finalidade própria. Própria da autarquia, tá certo? Então, assim, se própria da autarquia, teve até um julgado, né, que na verdade estava falando sobre a questão da arrecadação por parte da igreja, arrecadação de que? Arrecadação de valores lá referente ao estacionamento, né, que a igreja estava cobrando estacionamento, e aí o município, na verdade, foi tributar esse serviço, né, e aí o Supremo entendeu que aquilo dali, aquela receita não seria tributado, uma vez que o recurso daquilo dali recebido seria vertido para quê? Para a finalidade essencial, que seria a mantença daquela instituição. Então, portanto, tornou-se também imune, tá bom? Bom, nós temos um outro aqui, o quê? Na verdade, que não são sujeitos que à falência, né? O outro aspecto da autarquia, outra característica da autarquia, na verdade, ela não se sujeita à falência. Então, a autarquia não está sujeita à falência, tá bom, galera? Pois bem, em se tratando aí, nós vimos a questão da imunidade tributária, né? É uma pessoa jurídica de direito público, então, portanto, seus atos são atos administrativos, né? Via de regra, possuem o que? Uma presunção de legitimidade, tá bom? Os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, de imperatividade e, de igual modo, auto-executoriedade, tá bom? Por quê? Porque trata-se de uma entidade, né? Uma pessoa jurídica de direito público que exerce o quê? Uma atividade típica de Estado, tá certo? Obedecendo os seus atos administrativos que ela pratica, né? São detentores aí de quem? Da legitimidade, da imperatividade e da auto-executoriedade, tá bom? Quanto à capacidade administrativa, né, das autarquias, nós temos duas, né? Quais são essas capacidades, na verdade? Nós temos a capacidade, tipo de capacidade administrativa. Nós temos a figura da geográfica ou territorial, né? Nós temos aqui a figura da capacidade geográfica. Deixa eu anotar isso aqui para vocês. Tá bom? A capacidade geográfica ou territorial. E temos também, né, a capacidade administrativa da autarquia, né, que é o segundo ponto, de serviço ou institucional, tá certo? Então nós temos aqui a capacidade administrativa. Capacidade ADM administrativa, né? Nós temos ela geográfica. Nós temos a capacidade geográfica ou territorial, né? Que é justamente aquela em que são exemplos de territórios, né? Quando nós tínhamos a figura dos territórios que eram criados, né? A parte que seriam vinculados a quem? Vinculados ao Estado criador. Essa é a capacidade geográfica, né, das autarquias, os dois tipos de autarquia que nós temos. Essa que é voltada para a finalidade geográfica ou territorial, criava-se o território, né, como esse tipo Fernando Noronha, né, que hoje é integrante do Estado do Pernambuco, tá certo? E temos uma outra capacidade administrativa, que é a capacidade, na verdade, de serviço ou institucional. Ou
como a institucional, tá certo? Que é justamente aquela que tem uma capacidade o quê? De administração pública, né? Ou seja, é limitada, né? Ela é limitada ao que há determinado serviço que ele é atribuído, tá bom? Que é atribuído por lei, tá certo? E qual critério, na verdade, se enquadram as demais autarquias, né? Via de regra, à exceção, como nós vimos, da capacidade administrativa geográfica ou territorial, via de regra, as demais autarquias elas são instituídas com esse propósito, né, de cunho o quê? Prestação de serviço, tá bom? O nível federativo, nesse caso, as autarquias elas são federais, estaduais, distritais ou municipais, né? A depender de quem? Vai depender de quem, na verdade, ela é, digamos assim, na verdade, de quem ela exerce, né? Então, assim, de quem é o seu ente criador, tá bom? Temos ainda a figura das autarquias de regime especial, né? Na realidade, assim, que pelo menos na teoria, né, é isso aí, tem uma independência maior do que as autarquias comuns, essas autarquias de regime especial, tá bom? Que é justamente aquela autarquia que dá uma estabilidade relativa, né, para os seus dirigentes, tá bom? Não pode haver uma exoneração, digamos, pelo chefe do poder executivo, né, ao término, né, do seu mandato, tá bom? Então, salvo, é claro, nos casos de lei, se trouxer para a gente de forma expressa, tá bom? Então, dá uma estabilidade, uma tranquilidade maior para que o seu representante, digamos, o seu diretor, o presidente, possa atuar, né, de forma mais liberal, ou diria, independente, tá bom? Exemplo dessas autarquias, né, de regime especial que nós temos, vou citar para vocês aqui, botar aqui alguns exemplos, né? Cito como exemplo a figura da USP, Universidade de São Paulo, né? Autarquia especial. Nós temos a USP. Só essa? Não. Temos uma outra, CVM, também é uma autarquia especial, tá? Temos aqui ainda a figura do quem? Banco Central. Do Banco Central, tá bom? Como uma espécie também, aí citamos o restante, que são as agências reguladoras, tá certo? E o patrimônio, né, por serem pessoas jurídicas de direito público, nós vamos encontrar o patrimônio das autarquias, sabe aonde? No artigo patrimônio das autarquias, está no artigo 98 do Código Civil, que lá vai dizer o seguinte, que são públicos, né, os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. São públicos os bens, né, de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Ou seja, todos os outros, na verdade, são de quem? Do particular, tá certo? Então, patrimônio. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público? É. Então, portanto, o seu bem, né, na verdade, os bens do patrimônio da autarquia é composto por bens, né, de direito público, ou seja, bens de domínio nacional, tá certo? O regime jurídico, na verdade, está a indicar o quê? Que as autarquias, elas devem seguir o mesmo regime, né, que é estabelecido aonde? Para os servidores da administração pública direta. Cito como exemplo a Lei 8.112 de 1990, a lei do INSS, né? Então, portanto, se você é servidor do INSS, o seu regime jurídico é a mesma coisa lá do estatutário da Lei 8.112. É claro, né, que poderá ser também o regime jurídico trabalhista, né? Nós sabemos que isso é possível em se tratando da empresa pública, da sociedade de economia mista, por exemplo, pode ser também o trabalhista, tá bom? E no caso da União, eu acabei de dizer para vocês, é a Lei 8.112, a figura do INSS, tá certo? Que é a Administração Pública Federal. A competência para a nomeação dos dirigentes, né? A quem compete a nomeação dos dirigentes desta autarquia? Nós vimos que a legitimidade para a instituição, né, ou criação dessa autarquia depende de quem? Quem é o criador? É a figura do presidente da República, ou do chefe do Poder Executivo, né? Presidente da República, quando nós estamos falando do âmbito federal. No âmbito estadual e no âmbito municipal, é lógico que é o chefe do Poder Executivo de cada poder, né? Onde é que tem a previsão disso? Artigo 84, está previsto no artigo 84, inciso 25, 84, inciso 25 de quem dá CRFD 88, tá certo? Então, é a previsão
Legal. E a nomeação, né? Tem que exigir o quê? Uma prévia sabatina, uma prévia aprovação pelo Senado Federal, tá? Ele indica, na verdade, esse diretor, porém, para que haja uma aceitação, o Senado tem que avaliar, tá bom? E é o que ocorre para os cargos de presidente, diretor do Banco Central, né? Para as dirigências, os dirigentes também das agências reguladoras. E no sentido contrário, né, para ser mandado embora, para demitir, há necessidade dessa aprovação prévia? Não, na verdade, no sentido contrário, quando o chefe vai mandar embora, não há a necessidade de uma aprovação prévia, tá legal? Então, portanto, o representante do executivo pode dispensar o presidente ou quem quer que seja de forma sem que haja a necessidade de haver aí uma intervenção, né, ou uma aprovação por parte do legislativo, tá bom? Mas o Supremo vai dizer o seguinte, olha, onde o Supremo tem um outro entendimento do seguinte, que a lei, na verdade, ela não pode exigir o quê? Uma aprovação legislativa prévia para a exoneração, né? Por quê? Porque, na verdade, os dirigentes das autarquias pelo chefe do Poder Executivo nem exigir na sua exoneração seja efetuada diretamente pelo Poder Legislativo. Por quê? Se ele tem o papel, né, o chefe do Poder Executivo tem um papel de indicar que não poderá ele, na hora de sair, estar submisso ao Poder Legislativo, porque aí não seria ele, chefe do Poder Executivo, que estaria atuando, né, ou seja, estaria mandando embora, né, falando assim as regras mais claras. Não estaria sendo o chefe do Poder Executivo que estaria mandando embora aquele dirigente, mas sim o Poder Legislativo. E nós sabemos que existe aí a separação dos poderes, né, são independentes e harmônicos entre si, tá bom? Nas causas judiciais que envolvem, né, a autarquia, né, se for uma autarquia federal, por exemplo, vai ser julgada por quem? Pela Justiça Federal. Se for uma autarquia estadual, professor, quem é que vai julgar esse negócio? A Justiça Estadual, né? E se for envolvendo uma autarquia municipal? A Justiça Estadual também, porque no âmbito municipal não existe a figura da Justiça, não existe a figura do Tribunal de Justiça do município, então o judiciário não existe, tá bom? Então as lides que envolvem, né, pessoal, servidores estatutários, esses litígios na verdade são funcionais, né, entre servidores e autarquias, e seguem a mesma regra geral, tá bom, galera? Serão processados e julgados por quem? Pela Justiça Federal, se a autarquia for federal, e serão julgados também aí pela Justiça Estadual quando, né, as causas forem de autarquias federal ou municipal, tá certo? Tranquilo? Se os envolvidos forem o quê? Empregados públicos, né? Como é que funciona o litígio entre o trabalhador e a autarquia, né? Nesta hipótese, em qualquer hipótese aí, se a autarquia for federal, estadual ou municipal, em se tratando de causas trabalhistas, serão julgados pela Justiça do Trabalho. Previsão legal, artigo, anotem aí, ó, previsão legal para resolver esse dissídio, artigo 114 da CRFB 88, tá bom? Então tem essa previsão para julgar esses, digamos assim, julgar aí esses dispositivos, melhor dizendo, julgar, né, esses quesitos, tá bom? Então assim, vamos lá, vamos comentar aqui algumas questões. Põe na tela pra gente aí, por favor, Alexandre, a primeira questão de hoje, para a gente poder verificar como é que funciona, tá certo? Se liga aí então, olha só. Nos litígios comuns, né, as causas que digam respeito às autarquias federais, sejam estas autoras, réis, assistentes ou opoentes, são processadas e julgadas na Justiça Federal. Traz para cá, Xandre. Pois bem, galera, o quesito está correto, porque nós vimos que em qualquer litígio, se é um litígio comum, que envolve uma autarquia, é claro que nós vamos observar o seu criador, né? Se ela é uma autarquia federal, quem vai resolver isso daí? A Justiça Federal. Se é uma autarquia estadual ou municipal, em litígios comuns, quem vai resolver isso daí? Justamente o âmbito, ou melhor dizendo, o Tribunal de Justiça, a Justiça Estadual Comum, tá bom? Mais uma questão, põe na tela, Alexandre. As autarquias que adquirem personalidade jurídica com a publicação da lei que a instituiu são dispensadas de seus atos constitutivos em cartório e possuem as prerrogativas especiais da Fazenda Pública, como os prazos em dobro para recorrer e a desnecessidade de anexar nas ações judiciais procuração de seu representante legal. Traz para cá? Pois bem, gente, está correto também. Por quê? Porque em se tratando de uma autarquia, uma pessoa jurídica de direito público, exerce uma atividade pública de Estado, tá certo? Nas suas lides diárias,
elas têm que os seus procuradores, né? No âmbito da União, nós temos a figura de quem? Da Procuradoria Federal da União. Esses procuradores, na verdade, eles são, o procurador federal, atuam de forma especializada perante o INSS, atuam de forma especializada perante o IBAMA, por exemplo, as suas autarquias, né? Dentro do esquemático, a PGU, a Procuradoria Geral da União, que são os procuradores federais, eles, quando você faz um concurso para procurador federal, você poderá defender essas autarquias, né? Quem defende a administração pública direta no âmbito da União são os advogados da União. E tem, em se tratando de dívida ativa, quem vai defender os interesses da Fazenda Nacional é justamente a Procuradoria da Fazenda Nacional, tá bom? Então que fique bem claro. Galera, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Fiquei um pouquinho, estou vendo aqui, né? Eu ultrapassei aí, geralmente eu procuro deixar em 30 minutos, depois que volta eu estou dando uma olhadinha aqui para poder verificar, né, o tempo também, tá certo? Para a gente não exceder. Espero que tenham gostado, vejo vocês na próxima aula. Força, foco, fé, sucesso. Vamos lá, até a aprovação. Valeu!